Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal para mais um vídeo sobre geopolítica, geopolítica das emoções, teorias geopolíticas, segurança internacional, como a gente anda fazendo nos últimos tempos aqui no nosso canal. E hoje eu queria falar um pouco sobre um aspecto muito importante da geopolítica e que parece que está acontecendo hoje em dia, que parece trazer algumas outras experiências para o nosso cotidiano, também em razão de todos os processos de aceleração causados pela pandemia do coronavírus e também, enfim, por outras situações, né, que ajudam de uma forma ou de outra a representar esse mundo em que a gente vive, a fazer sentido de toda essa confusão que a gente está tentando entender, né? E de uma forma ou de outra ajuda também a construir, né, e disseminar de uma forma ou de outra algumas realidades, né? Que são esses momentos que não são necessariamente momentos raros, mas que são momentos muito importantes no sistema internacional, daquele processo que a gente chamaria de política mundial. Tá? É, acho que essa lógica ela é uma lógica meio confusa, até porque o termo é meio confuso e tudo mais. Então, ele é muito utilizado em vários sentidos, a nova ordem mundial, a nova política internacional. Né? Talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho melhor algumas características desses conceitos mesmo, né? Para tentar entender, de uma forma ou de outra, como que eles cabem, né, numa análise que a gente possa fazer de uma forma ou de outra sobre o que a gente vive hoje. Né? Então, acho que é interessante a gente debater e conversar a respeito desse conceito de política mundial, tentar entender mais ou menos como que ele funciona, como que ele é construído, de que forma ele acaba sendo representado hoje e qual o efeito que ele tem no nosso cotidiano, né? Qual o efeito que ele tem no nosso dia a dia, porque ele representa justamente esses momentos em que de uma forma ou de outra, tudo está em jogo. Né? É, geralmente a gente usa essa palavra política mundial, essa expressão, para se referir porque cabe muito bem no período da Guerra Fria. Né? Então, na Guerra Fria, a gente viveu um momento de política mundial. E o que nos permite afirmar isso? Nos permite afirmar de que a gente tinha, pela primeira vez, talvez, um sistema internacional com vários países conformados, né? Então, a gente sai de uma ordem mais geograficamente localizada, a gente termina aquela lógica, né, de alguns sistemas internacionais mais regionalizados e a gente começa a expandir isso dentro de uma lógica mais global mesmo, né? Ou seja, que atinja várias esferas do globo, né? Não só geograficamente chegando a vários lugares, mas também que acabe de uma forma ou de outra abordando vários assuntos e várias questões do sistema internacional, né? Não só questões específicas, né, como diplomacia, como guerra, conflito, economia, mas de uma forma ou de outra, os momentos de política mundial são esses momentos em que tudo meio que parece estar em disputa, em que tudo parece meio estar sendo discutido e em que tudo surge como uma questão porque parece estar tudo imbrincado. Né? E acho que essa relação de interconexão, de co-constituição, aparece aí como algo importante, algo interessante. Eu falava que são alguns momentos históricos, então a gente enxerga isso, a gente vê essa situação aparecendo em alguns momentos históricos, justamente, como, por exemplo, a gente pode falar de uma disputa do mundo europeu, né? Não do mundo global, como a gente falaria hoje, mas uma disputa do mundo europeu ali na Guerra dos 30 Anos, no século XVII, também, né, depois, com a Paz de Westfália, a instituição de uma nova ordem internacional ali naquele momento, focado na Europa, eurocentrado e tudo mais. A gente pode falar de uma disputa mais mundializada, com o atrito entre Napoleão e a Inglaterra colonialista, na virada do 18 para o 19, né, com a expansão napoleônica, as guerras napoleônicas e todo o rearranjo que surge depois com a Conferência de Viena. A gente pode ver essa discussão ressurgindo de política mundial no período da Primeira Guerra Mundial, né, anterior, e de uma forma ou de outra se expandindo em direção à Segunda Guerra Mundial, não é? E também durante a Guerra Fria e talvez hoje.
Eu acho que por isso que é importante debater esse conceito de política mundial. Porque esse conceito de política mundial, ele acontece justamente nesses momentos do sistema internacional que foram altamente tensionados, né? Ou seja, várias potências disputando, várias potências entrando em conflito e entre si arranjando, depois desses conflitos, algum tipo de ordenamento para as coisas funcionarem de uma determinada maneira. E a partir disso, a gente enxerga justamente essas ordens mundiais que o Henry Kissinger, no Ordem Mundial, que é um dos livros, o livro mais recente dele, diz que são pautadas aí por dois lados, né? Por um lado, a legitimidade e por outro, o poder. Ou seja, por um lado, as normas de comportamento dos países, das sociedades, dos sistemas, nesses arranjos políticos, institucionais, diplomáticos, etc., mas também a parte mais material das RIs, né, das relações internacionais, ou seja, Forças Armadas, economia, toda essa parte mais material, né, que apresenta e que põe aí em jogo dois conceitos muito importantes, que são a legitimidade e o poder. Essa ordem internacional ela é legítima? Essa ordem internacional ela corresponde à realidade atual? Quem tem poder nessa realidade internacional? E a diferença de outros momentos onde essa política mundial não acontece nesses momentos específicos, esses questionamentos eles se alargam, eles vão esgarçando de limites, né? Chegando, enfim, em escalas que normalmente estavam reservadas a outro tipo de vivência. Né? A Hannah Arendt trabalha como que essa política mundial influenciou muito na forma de pensar do totalitarismo, porque o imperialismo do século XIX, começo do século XX, feito pelas potências europeias, via a disputa territorial, de acesso a territórios de cada centímetro, como uma disputa, né, ou seja, ter mais 1 quilômetro para dentro da fronteira de outra colônia ou disputar uma fronteira com outro país, significava uma vitória num cenário internacional de disputa entre os países. Né? E isso conformou muito essa lógica, ou seja, cada pequena vitória era uma vitória não por si, mas na política mundial, no cenário das nações. Né? Por isso que imperialismo e nacionalismo estão muito intricados nesse período. E a gente poderia, de certa forma, pensar no America First, pensar no bolsolavismo, a gente pode pensar em várias categorias, né, em vários movimentos, na China, também na Rússia, com esse putinismo, esse eurasianismo, né, que trazem muito próximas a ideia de nacionalismo, não nacionalidade, nacionalismo e poder. Não é? Poder no cenário internacional. Mas esse esgarçamento das escalas, né, ele vai diluindo uma coisa que é muito importante para nós, ou seja, vai diluindo as distinções, perdão, ele vai distendindo, né, e vai diluindo essas distinções entre o que é interno, o que é externo, o que é do Estado, o que é das pessoas, o que é política internacional e o que diz respeito à minha vida. Então, nesses momentos de política mundial, a gente enxerga também, de uma forma ou de outra, uma presença muito absoluta das discussões sobre teorias da conspiração, sobre questões de poder no mundo, como a gente vê com relação ao coronavírus. A China está usando o coronavírus como arma biológica. Vejam que nesse argumento a gente enxerga duas coisas misturadas. Ou seja, a China ela já vem se colocando desde o começo do século XX, principalmente depois de 2008, como uma das maiores potências do mundo. Isso nós já estamos analisando faz muito tempo, isso já faz sentido na economia mundial há muito mais tempo, talvez desde a década de 90, década de 80. Então, por um lado, a China como potência crescendo, e por outro, a existência do coronavírus. O que acontece em momentos de política mundial, como a gente está vivendo? A construção discursiva de que as duas coisas são a mesma coisa. De que o coronavírus é uma arma que a China está utilizando, né, para derrotar os outros países e, portanto, se tornar mais poderosa que os outros. É uma mentalidade muito pautada pelo jogo de soma zero, mas que esgarça esses limites e faz com que a política mundial chegue na subjetividade das pessoas, na formação dos grupos, nas lealdades, nos apoios políticos. Né? E a gente enxerga muito isso hoje, não só no Brasil, mas também em outros países, de que forma que essa política mundial está sendo instrumentalizada justamente na construção dessas novas realidades, desses novos pontos, dessas novas colocações sobre o papel do Brasil no cenário internacional.
né? Isso conversa com os razoamentos, porque se eu falar que o Brasil pertence a um tipo de civilização, tem um certo projeto e tem que defendê-lo, etc., isso vai justificar ações da política externa, mas ao mesmo tempo, de uma maneira ou de outra, isso acaba formando também a cosmovisão das pessoas, né? Então acho um ponto interessante para a gente perceber, analisar e ver como que vai se dar nos próximos tempos aí, seja em curto, médio ou longo prazo, essa discussão sobre política mundial. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, deixem aqui no nosso canal, se inscrevam e espero que a gente consiga construir aí uma percepção mais democrática e mais construída a respeito dessa discussão de política internacional. Tá bom? Obrigado e até mais.